Na introdução do vídeo sobre a dilatação do tempo, onde eu explico como o tempo passa quando comparando-se uma pessoa parada com uma pessoa que está viajando pelo espaço sideral a uma velocidade bem alta, cujo card desse vídeo eu coloco aqui em cima e recomendo vocês assistirem para que entendam esse fenômeno relativístico do tempo, eu havia falado sobre o filme Interestelar, onde o personagem Joseph Cooper viaja junto com outros voluntários por um buraco de minhoca para pesquisar planetas em outras galáxias, os quais sejam potencialmente habitáveis, e verificar a viabilidade de transferência da humanidade para um destes planetas. Nessa viagem, Joseph Cooper fica sujeito ao fortíssimo campo gravitacional de um buraco negro chamado Gargantua, quando ele pousa em um desses planetas e, devido a isso, ele se expõe às consequências relativísticas do tempo. E quando ele retorna de sua viagem, encontra sua filha, já muito idosa, presa a um leito hospitalar em seus últimos dias, enquanto ele ainda aparenta ter quase a mesma idade de quando que deixou a Terra. Ele havia deixado a Terra quando sua filha ainda era uma menina de 10 anos, e quando volta, ela está bem mais idosa do que ele. No dia a dia, é corriqueira a ideia de que o tempo é algo universal e que, uma vez sincronizados dois relógios idênticos, estes irão sempre ser vistos indicando a mesma leitura, independente de suas posições, movimentos relativos, acelerações ou de quem esteja a observá-los. Isso não é verdade. Einstein provou, através da teoria da relatividade, que o tempo é relativo, ou seja, ele é diferente, e dois relógios sincronizados nunca marcarão a mesma hora se um deles estiver parado e o outro sujeito a um forte e intenso campo gravitacional ou esteja viajando a velocidades próximas à da luz. Neste vídeo, estudaremos a interferência de campos gravitacionais na passagem do tempo, coisa que Einstein chamou de dilatação gravitacional do tempo, e veremos que pessoas sujeitas a um campo gravitacional perceberão o tempo passar mais lentamente que pessoas que estão sujeitas a um campo gravitacional menor que o anterior. Sejam bem-vindos ao meu canal e vamos detalhar a matemática e a física relativísticas para entendermos como o tempo é afetado por campos gravitacionais. Então vamos lá. Imagine você que essa linha azul é um pano, é um tecido, tá? Esticado, plenamente esticado pelas pontas. Se eu colocar nesse tecido, nesse pano, né, uma esfera de ferro, tá? O que vai acontecer? Ela vai distorcer o tecido, certo? Vai dar uma diferença aí de altura entre a altura original, quando ela estava esticada, até a parte mais baixa aí, esse H minúsculo aí, correto? Quando eu coloco nesse mesmo tecido uma esfera com uma massa maior do que a massa anterior, o que ela vai acontecer? Ela vai distorcer bem mais do que é distorcido no caso do exemplo acima, tá? Isso daí é uma representação que eu fiz para mostrar que no universo existe uma coisa chamada tecido espaço-tempo. E é como vocês podem ver nessa figura aí, que está simulando a Terra e a Lua. Percebam que o tecido do espaço-tempo ele é distorcido pela massa da Terra e pela massa da Lua. Obviamente que a Terra, que tem muito mais massa do que a Lua, ela vai distorcer o tecido espaço-tempo muito mais do que a Lua, certo? Então, o que Einstein nos disse, nos ensinou? Que essa distorção do espaço-tempo, que é o tecido do universo, ela está caracterizada pelo tempo. É isso que caracteriza o tempo. Então, no lugar, por exemplo, na Terra, onde que a força da gravidade é maior, devido à massa maior do que na Lua, o tempo ele vai passar mais lentamente na Terra do que na Lua, onde o tempo vai passar de forma mais rápida, porque a Lua distorce menos o tecido espaço-tempo do que a Terra distorce, certo?
E o jeito da gente determinar o quanto que esse tempo na Terra é mais lento do que na Lua, ou o vice-versa, né? No caso, quanto tempo na Lua é mais rápido do que na Terra, a gente pode equacionar isso nessa equação que vocês estão vendo aí, que foi a equação que Albert Einstein nos deixou de legado, nos ensinando, certo? E agora vamos explicar para vocês o que é cada um desses termos dessa equação. Então, agora analisando e entendendo os termos dessa equação, quem é esse ΔT0? Esse ΔT0 é o que a gente chama de tempo próprio. Na verdade, ele é o tempo no corpo celeste dentro do campo gravitacional do mesmo. Ou seja, como a gente está aqui na superfície da Terra, nós vamos chamar esse nosso tempo aqui de ΔT0, certo? O ΔT, o que é isso? É o tempo a uma distância infinita do corpo celeste. Imagina vocês aqui, vamos voltar naquela figura onde que a Terra distorce o espaço-tempo. Essa distorção do espaço-tempo que vocês estão vendo aí, provocado pela massa da Terra, provoca essa distorção. Ela é provocada por quê? Pelo campo gravitacional da Terra, né? Pela massa da Terra, que acaba atuando como se fosse um peso no tecido, daquele exemplo que eu coloquei anteriormente. Então você vê essa distorção do espaço-tempo, essa curva aí que é feita por conta da gravidade da massa da Terra, né? Um ponto no infinito, lá no infinito, bem distante da Terra, ele não vai ter nenhuma influência do campo gravitacional da Terra. Tá? Vai ser uma influência muito pequena, muito próxima de zero. Então o que é esse ΔT? Na verdade é o tempo a uma distância infinita do corpo celeste, ou seja, onde a gravidade da Terra não tem interferência nenhuma, zero interferência na passagem do tempo. Ok? Quem é o G? G é a constante de gravitação universal. Ele, por ser uma constante, ele tem um valor fixo, 6,673 vezes 10 elevado a menos 11 newtons por metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. M é a massa do objeto. E o R, né, no caso, se a gente for analisar a Terra, o M é a massa da Terra, certo? E o R é a distância até o centro do corpo celeste, que é o raio do planeta, né, em metros, no caso, o raio da Terra. C é a velocidade da luz, que é a constante, né, 299.792.458 metros por segundo. Ok? Essa é a equação. Com base nela, a gente vai agora, daqui para frente, fazer alguns exercícios para calcular e entender o quanto que a massa distorce o espaço-tempo e o quanto isso provoca uma diferença na medição dos tempos. Então vamos lá, exemplo número 1. O tempo de 1 segundo medido a uma distância infinita da Terra equivale a quantos segundos na superfície da Terra? Bom, de acordo com a equação, o que ele quer saber é o quê? É o ΔT0, que é o tempo que se passa na Terra, já que o tempo de 1 segundo ele é medido lá no infinito, lá bem longe da Terra, né? Então, a gente já tem os dados, que é a constante gravitacional G, que vocês estão vendo, a massa da Terra, que é esse valor, 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, o raio da Terra, que são 6.371 quilômetros, vamos converter isso em metros, porque a gente precisa trabalhar com a unidade de metros, que é o Sistema Internacional de Medidas, né? E a velocidade da luz, que é dada também em metros por segundo, que é esse valor que vocês estão vendo aí, 299.792.458 metros por segundo. Aí fica fácil, vamos só jogar esses dados na equação. Então, o ΔT0 ele é igual ao quê? A 1, que é o ΔT, 1 segundo, vezes a raiz de 1 menos 2 vezes a constante gravitacional G, que equivale a 6,673 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa da Terra, 5,972 vezes 10 elevado a 24, né? Vezes o raio da Terra, 6.371.000 metros, vezes a velocidade da luz ao quadrado, ou seja, 299.792.458 ao quadrado. Isso vai me dar um ΔT0 de 0,999, essa quantidade aí de 9, 3 segundos.
Ou seja, a diferença de tempo ela é muito pequena, é 0,00007 segundos. Então, é praticamente imperceptível, certo? Isso por quê? Porque o campo gravitacional da Terra ele é muito pequeno, mas muito, muito pequeno, quando comparado a campos gravitacionais mais intensos, né? E como o campo gravitacional ele é gerado pela massa, né, pela massa do corpo celeste, a massa da Terra ela é muito pequena quando comparada, por exemplo, com a massa do Sol, a massa de uma estrela maior do que o Sol, a massa de um pulsar, de uma estrela de nêutrons, até mesmo de um buraco negro. Então, a diferença de tempo para a gente ela é praticamente imperceptível, né? E aí agora a gente vai fazer o exemplo número 2, onde a gente vai ver que as coisas começam a mudar um pouco. Nem tanto, mas um pouco. E nesse exemplo número 2 é o mesmo enunciado do exemplo anterior, né? Só que em vez da Terra a gente vai analisar o Sol. Então, o tempo de 1 segundo medido a uma distância infinita do Sol equivale a quantos segundos na superfície do Sol? O que a gente quer saber é o ΔT0, que é o tempo no Sol. O ΔT é 1 segundo. G a gente já viu, 6,6673 vezes 10 elevado a menos 11. A massa do Sol, 1,989 vezes 10 elevado a 30 kg. O raio do Sol são 696.340.000 metros. E a velocidade da luz que já foi dada. Usamos a mesma equação, jogamos todos os dados nela. O ΔT é 1. Aí 1 vezes a raiz de 1 menos 2 vezes a constante gravitacional G, vezes a massa do Sol, divididos pelo raio do Sol e divididos pela velocidade da luz ao quadrado. Isso vai me dar um ΔT0 de 0,999978822 segundos. Então, a diferença de tempo que se passa na superfície do Sol quando comparado a um ponto bem distante é essa daí, 0,000002178 segundos, certo? Quando a gente compara essa diferença entre a Terra e o Sol, ou seja, um segundo num ponto numa distância infinita do centro da Terra, o ΔT0, né, o tempo que se passa na superfície da Terra, é esse que vocês estão vendo agora aí, 0,999999993 segundos. A mesma coisa com o Sol. Um segundo num ponto um segundo num ponto a uma distância infinita do Sol equivale a 0,99997882222 segundos na superfície do Sol. Ou seja, a diferença de um segundo, né, entre o Sol e a Terra, né, é o ΔT0 da Terra menos o ΔT0 do Sol, que equivale a 0,000021171 segundos, certo? Ou seja, o tempo no Sol ele passa 0,000021171 segundos mais lento do que na superfície da Terra. Se a gente fizer essas contas e transformar em um ano, né, eu vou pegar esse valor de 0,000002171 e multiplicar pela duração de um ano em segundos, que é o quê? Que é esses 60 segundos vezes 60 minutos, que é a duração de uma hora, né, vezes 24 horas, vezes 365 dias. Ou seja, em um ano, o tempo ele passa 66,8 segundos mais devagar na superfície do Sol do que na superfície da Terra. E aí a gente pode começar a tirar algumas conclusões, né? Para uma pessoa na superfície da Terra, um ano irá durar 66,8 segundos a mais que para uma pessoa na superfície do Sol. Ou seja, uma pessoa na superfície da Terra envelhecerá 66,8 segundos mais que uma pessoa na superfície do Sol a cada ano que passa. Uma outra conclusão é que se eu passar um ano na superfície do Sol, eu irei envelhecer 66,8 segundos menos que uma pessoa que ficar na superfície da Terra. Obviamente que passar um ano na superfície do Sol é praticamente, pela nossa tecnologia atual, completamente impossível. Por causa da questão na superfície do Sol, a temperatura média ali em torno de 5.500 graus Celsius, né?
Vamos supor que a gente conseguisse desenvolver uma tecnologia, uma roupa, né, uma estrutura, né, que nos permitisse viver na superfície do Sol. Se isso acontecesse, em um ano, uma pessoa que ficasse lá na superfície do Sol, ela iria envelhecer 66,8 segundos a menos. E aí, se eu passar 100 anos na superfície do Sol, a pessoa que ficar na superfície do Sol vai envelhecer 6.680 segundos menos que uma pessoa na superfície da Terra, ou seja, 1 hora e 51 minutos mais novo. Em outras palavras, a cada 100 anos que se passam na superfície do Sol, o tempo lá ele passa 1 hora e 51 minutos mais lentamente do que na superfície da Terra. Isso porque, como vocês veem na figura aí, o Sol ele tem uma massa muito maior do que a massa da Terra, então ele distorce o espaço-tempo muito mais do que a Terra. Como ele distorce o espaço-tempo muito mais do que a Terra, na Terra, o tempo lá ele é mais lento do que o tempo na superfície da Terra. Então a gente viu que, conforme essa animação é à esquerda, um corpo celeste, como o planeta Terra, o Sol, por exemplo, ele distorce o tecido do espaço-tempo, nessa animação que vocês estão vendo aí. Só que tem um objeto, entre as dezenas de objetos já identificados pela nossa astrofísica, né, chamado buraco negro. Esse, em sim, cuja representação está aí do lado da direita, né? Isso é uma representação gráfica, não é um filme, não é uma fotografia, é apenas o que a gente imagina que seja um buraco negro. Então, esses corpos buracos negros, eles distorcem o espaço-tempo de uma forma assim muito grande. Não é o objetivo desse vídeo explicar o que é um buraco negro, mas eu vou ter que dar alguns detalhes do que é um buraco negro para vocês entenderem, ok? Então, quando a gente imagina a Terra com seus 12.742 quilômetros de diâmetro, a Terra, imagine que a gente pegasse tudo que tem na Terra, né? Toda a sua matéria, mares, rios, montanhas, a matéria da crosta, do núcleo da Terra, pegasse toda a Terra e comprimisse ela, tá, numa esfera com raio de 18 milímetros. Olha que louco, né? Se a gente conseguisse fazer isso, ou se alguma força do universo conseguisse fazer isso, a Terra seria transformada em um buraco negro. Ou seja, ela teria que ser comprimida 708 milhões de vezes para se transformar num buraco negro. E como a gente sabe que o campo gravitacional ele é inversamente proporcional ao raio do corpo celeste ao quadrado. Em outras palavras, se a gente mantiver a mesma massa, quanto menor o raio, maior o campo gravitacional, porque ele é inversamente proporcional, certo? Então, se a gente conseguisse, né, ou alguma força do universo, comprimir toda a Terra numa esfera de 18 milímetros, o campo gravitacional da Terra ele seria 1 sobre 708 milhões de vezes ao quadrado, o que nos geraria um campo gravitacional da Terra da ordem de 500 quatrilhões de vezes maior do que o campo gravitacional que hoje a Terra gera. E aí, o que vocês imaginam que aconteceria nesse caso? A distorção do espaço-tempo provocado por esse campo gravitacional da Terra, ele seria muito maior do que é hoje, do que distorce hoje, né? Isso porque o campo gravitacional da Terra seria 500 quatrilhões de vezes maior. E aí, ou seja, em resumo, um buraco negro, ele possui uma massa gigantesca, e essa massa realmente é gigantesca. Buracos negros pequenos, tá? Tem massa da ordem de 10, 20 e até 100 vezes a massa do Sol. E tem buracos negros no universo com massa de bilhões, vou repetir aqui, bilhões de vezes a massa do Sol. E toda essa massa ela está comprimida num volume muito pequeno, como no exemplo da Terra aí, comprimida a um diâmetro de 18 milímetros, né? E isso vai fazer o quê? Conforme eu já expliquei, gera um campo gravitacional imenso. E esse campo gravitacional ele é tão grande, que nem a luz é capaz de escapar dele.
ela não tem energia suficiente para escapar da atração gravitacional do buraco negro. Por isso que se chama buraco negro, que a gente não consegue ver ele. Tá? Isso é uma foto real de um buraco negro fotografado numa galáxia distante. Tá? Vocês podem ver aí o centro dele, ao redor dele tem um halo de luz e no centro uma mancha negra. Esse aí é um buraco negro fotografado pela primeira vez. Essa fotografia, inclusive, rendeu um prêmio Nobel de astrofísica, de física, né, para um conjunto de 3 cientistas. Tá? Então, conforme eu falei, não é a intenção aqui desse vídeo explicar que é um buraco, o que é um buraco negro, dar mais detalhes, mas basicamente o buraco negro é isso. É um corpo celeste que tem uma massa gigantesca, comprimida num volume mínimo, o qual provoca uma força gravitacional, um campo gravitacional imenso. E por isso ele distorce o espaço-tempo demais. E quando se distorce muito o espaço-tempo, o que acontece? O tempo passa mais devagar. Vamos recordar daquela figura da Lua e da Terra que eu estou colocando aí. Quanto maior a distorção do espaço-tempo, mais lento o tempo passa. Ou seja, no buraco negro, nas imediações de um buraco negro, devido ao seu intenso, gigantesco campo gravitacional, o que vai acontecer? O tempo ao redor, nas proximidades do buraco negro, onde está sendo afetado pelo campo gravitacional dele, vai ser muito mais lento do que num lugar distante do centro desse buraco negro. E aí agora a gente vai partir para um exercício que explica bem isso. Vamos lá, exemplo número 3. Um astronauta desce com sua nave em um planeta que fica próximo a um buraco negro. Sabendo que a distância entre esse planeta e o buraco negro é 7,25 vezes menor que a distância entre a Terra e o Sol, e que a massa desse buraco negro é 7 milhões de vezes a massa do Sol, determine quanto tempo irá passar para ele se ele permanecer por 5 anos terrestres nesse planeta. Eu vou resumir esse problema aqui. Tá? Isso aí é exatamente o que acontece no filme Interestelar. O astronauta lá, o Joe Cooper, ele desce num planeta. Esse planeta está muito próximo de um buraco negro chamado Gargantua, ou seja, o campo gravitacional do buraco negro influencia no tempo ao redor ali, e como o planeta está muito próximo ali desse buraco negro, o tempo nesse planeta ele passa muito mais devagar. Então o Joseph Cooper ele fica ali, no filme não fala, acredito que 1 hora, 2 horas no máximo, e quando ele volta 23 anos mais novo do que quem ficou na nave, bem mais distante do buraco negro. Olha que louco, né? E aí esse problema ele só pede o seguinte, ele diz que ele pede quanto tempo vai passar para esse astronauta se ele permanecer por 5 anos terrestre nesse planeta. Ou seja, enquanto no planeta Terra se passam 5 anos, para quem ficou na Terra, quanto tempo que vai passar para esse astronauta que vai descer nesse planeta que está próximo desse buraco negro. Vamos usar a equação da dilatação do tempo, que é essa que vocês estão vendo aí, com o ΔT0. Tá? Quem é o ΔT0? É o tempo no planeta que a gente quer descobrir, é o tempo próprio, certo? O ΔT é o tempo que se passa na Terra, 5 anos. A constante gravitacional é essa que vocês estão vendo, 6,673 vezes 10 elevado a menos 11. A massa do planeta, ele diz que quer dizer, a massa do campo, a massa do buraco negro, né, que gera esse campo gravitacional, ela é 7 milhões de vezes a massa do Sol. Então, a massa do Sol equivale a quanto? A 1,989 vezes 10 elevado a 30 kg. Vou multiplicar por 7 milhões, porque é a massa do buraco negro, certo? E que a distância desse planeta para o buraco negro é 7,25 vezes menor do que a distância da Terra ao Sol. A distância da Terra ao Sol são 150 bilhões de metros, ou 150 milhões de quilômetros. No caso, temos que trabalhar com metro, que é o Sistema Internacional de Medidas. Como é 7,25 vezes menor, eu vou dividir isso aí por 7,25. E a velocidade da luz, que a gente já está careca de saber, que é 299.792.458 metros por segundo. Com todos esses dados, eu vou pegar a equação e vou jogar os valores lá na equação. Então, o ΔT0 é igual a 5, que é o ΔT, né, vezes a raiz. Aí,
joga todos os dados e a gente vai chegar à conclusão que o ΔT0 é o quê? É 5 vezes 0,02674. Em outras palavras, você já pode aí analisar e dizer previamente que o tempo que se passa nesse planeta ele é 0,02674 vezes menor do que os 5 anos que se passam na Terra. Isso aí vai dar algo em torno, esse 0,02674, ele é o quê? Ele é 2,674%, 2,7%. Então o tempo que se passa no planeta, ele é 2,7% vezes menor do que o tempo que se passa no planeta Terra, certo? Fazendo essa continha, os 5 anos que se passaram na Terra, no campo gravitacional desse planeta, devido ao buraco negro, só se passaram 0,13372 anos. Se a gente converter isso em dias, vão dar 48 dias, 19 horas e 20 minutos. E aí, ou seja, uma pessoa na Terra envelheceria 5 anos. E o astronauta, apenas 48 dias, 19 horas e 20 minutos. Ou seja, no relógio do astronauta, ele vai ficar nesse planeta 48 dias, 19 horas e 20 minutos. O relógio dele vai contar exatamente isso, 48 dias, 19 horas e 20 minutos. Mas a turma que ficou na Terra se passaram 5 anos. Ok? Agora, vamos fazer o exemplo do filme Interestelar, onde o astronauta, que é o Joseph Cooper, fica aproximadamente por 2 horas no planeta e as pessoas na Terra envelhecem 23 anos a mais. Né? Então, só para recapitular o filme, o que aconteceu? Ele desce num planeta, que vocês estão vendo aí, né? Esse planeta está sujeito ao campo gravitacional de um buraco negro, tá? E aí eu vou dizer que a massa desse buraco negro é da ordem aí de 1 bilhão de vezes a massa do nosso Sol, ou seja, 1,989 vezes 10 elevado a 30 quilogramas, vezes 1 bilhão de vezes, tá? Esse planeta, ele teria que estar numa distância de 19,69 vezes a distância entre a nossa Terra e o Sol, ou seja, 150 bilhões de quilômetros vezes 19,69 vezes, né? Para configurar esse tempo aí que é dado, ou seja, esse tempo que é dado, que é o que vocês estão vendo aí, o ΔT0, passam-se 2 horas só para o astronauta, que é para o Joseph Cooper, que está nesse planeta, e na Terra se passam 23 anos, ok? Então vamos jogar esses dados na equação. O ΔT0, que a gente já sabe, é dado, ele fica 2 horas no planeta, o ΔT são 23 anos, constante gravitacional a gente já tem, 6,673 vezes 10 elevado a menos 11, a massa que eu já mostrei para vocês, que é a massa do Sol, 1,989 vezes 10 elevado a 30 quilogramas, só que a massa do buraco negro é 1 bilhão de vezes maior que a massa do Sol. Então vamos multiplicar por 1 bilhão. E a distância desse planeta até o buraco negro é a mesma distância da Terra ao Sol vezes 19,69. A velocidade da luz a gente já conhece, que é dada aí, 299.792.458 metros por segundo. Jogo todos esses dados na equação da dilatação do tempo, essa que você está vendo aí, né? 23 vezes a raiz quadrada desse número imenso, desses números imensos que vocês estão vendo aí, e vou chegar à conclusão que o ΔT0 vai ser 23 vezes 0,00001. Isso vai me dar 0,00023 anos. Se a gente converter isso em horas, vai dar 2 horas. Ou seja, em outras palavras, no relógio lá do Joseph Cooper se passaram 2 horas, mas ele lá nesse planeta, né, sujeito ao campo gravitacional desse buraco negro que tem 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Já para quem fica na Terra, se passaram 23 anos. Bom, gente, é isso. Obrigado por ter assistido esse meu vídeo sobre a teoria da dilatação gravitacional do tempo. E eu vou fazer uns próximos vídeos com mais exercícios sobre teoria da relatividade, com exercícios legais sobre dilatação do tempo provocado pela velocidade, provocado pelo campo gravitacional.
E se você gostou, deixe seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo que é muito importante para o canal. Valeu, gente, muito obrigado, um abraço, até a próxima.